Chamando o povo de volta. E eu não ensinei a Flávia como é que passava para o GTV, espero que ela tenha feito isso com eficiência, senão a gente vai ter que começar tudo de novo. Vamos ver aqui. Flávia. Vamos ver como é que funciona agora. Estão me ouvindo? Oi, agora Ó, sou eu que estou congelada, gente, como pode, hein? mas que ótimo que agora eu estou te vendo um pouquinho também. Tá tudo certo. Então, e aí eu posso te contar uma coisa que assim, lives desse horário com pessoas que eu amo, elas terminam sempre com vinho, elas começam com chá e terminam com vinho. Eu tava tomando e não tinha ninguém vendo, entendeu? Eu tô na aguinha. Agora ninguém me vê também, né? Tô Abandonei. aqui na Agora, minha ó, aguinha. pode falsear. Eu vou te deixar um pouco assim, ai meu Deus, gente, que nada a ver, né? Fazer. Você conseguiu salvar no IGTV, que eu aí não te Consegui, falei? ficou bem meia Ai, boca, mas amei. salvei, porque tinha que Não, salvar com amei Jesus. título e coisa arada. Ah, depois Então, eu para faço uma agilizar o gravação de tela. negócio, eu É, vamos deixar assim um fiz pouquinho, se só o for o caso a básico. gente encerra e depois eu faço uma despedida, depois faz uma com a tua visão. A Flávia não está aparecendo agora, gente. Agora É, gente, eu vou agora aparecer um vocês pouquinho, vão, depois a Flávia volta para aparecer agora mais um vocês vão se pouquinho. deleitar com a beleza da Andréia. Não, senhores, porque não tem a menor graça que eu não sou convidada de ninguém. Então, assim, não tem. O povo já me vê muito nesse negócio aqui. É muito sem graça. Ô, Baiano. Então, a Cis voltou, estou esperando o povo que está voltando aqui. É, mas então tá. Então eu estava falando, vamos recapitular. Isso. O que eu quero dizer é o seguinte: continuamos falando sobre minorias, né? Uhum. Então, porque quando a gente fala de minorias, é importante as pessoas saberem que nós estamos falando de número de pessoas, né? Minoria não é isso, né? Até porque se minoria fosse número de pessoas, a questão das mulheres e dos negros, nós não estaríamos jamais falando de minorias, né? Então, é Exatamente. outra questão aqui. Então, nós estamos Exatamente. falando de outra situação. Então, assim, continuamos falando sobre a questão das minorias, no caso é, da licença nas famílias homoafetivas, né? Isso. E foi um tema que gostaste de fazer a pesquisa desse tema depois que começou? Eu Ela vai falar adorei. de novo. A monografia era. Ah, Repete tá. o título Então certinho. tá, eu vou repetir. Gente, eu não sei se eu vou lembrar meu título exato, mas Não, não precisa. era Direitos Trabalhistas, de Homens e Mulheres Envolvidos em Famílias Homoafetivas. Era, Eu resumindo, acho que era era uma coisa isso. como direito à licença, era alguma coisa voltada Era, para isso, né? Mas enfim, era eram nas principalmente os direitos à licença paternidade e maternidade, né? Era principalmente essa discussão. para ter a licença, inclusive para os dois, para poder ter uma opção, Exatamente, né? exatamente. Gostasse dessa tua pesquisa? Ela te deixou feliz? A Me deixou pesquisa? feliz. Ela me deixou feliz porque eu detesto fazer trabalho acadêmico trabalhando com o óbvio. Eu não gosto do clichê no trabalho acadêmico. O meu TCC da graduação já foi uma coisa bem diferente. Eu fiz sobre sequestro internacional de crianças interparental. Foi bem Nossa, que pesado. fácil! Que Foi, fácil! foi barra Tô achando que eu pesadíssima, me dei assim. bem te orientando nesse, hein? Esse aí era uma moleza. Esse foi tranquilo em comparação à da Nossa! graduação, porque na graduação não tinha material sobre o que eu queria falar, era muito difícil, e aí tinha um número de páginas que tu tens que escrever e se vira, tem material ou não tem É. material. Tu escolheu esse tema, se vira para escrever, e o meu orientador, o professor Posati, ele era Ah, era isso que eu ia bem perguntar. acadêmico também. O Posati era super acadêmico, super exigente, e ele tinha muito conteúdo, era um cara super inteligente. Então, assim, foi muito Passou prazeroso, muito trabalho. desgastante. Foi extremamente desgastante, porque era um tema super pesado, né? A gente está falando de pai e mãe sequestrando uma Nossa. criança, tirando o direito do outro, levando a criança embora para outro país, outro continente, E aí trocasse pela adoção. Olha que legal, né? né? Por trazer a criança para uma família e o que isso significa, né? Então, Exatamente. isso é muito legal. E aí, como É... a gente deu um título para a nossa live, só para a gente ter um título, Uhum. mas a gente não pode fugir disso para sempre, né? Perceber se alguma coisa de diferente, né, em relação à mobilidade, acessibilidade, para o bem ou para o mal, Tiago, para o bem ou para o mal, nesse período, na questão do isolamento, eu te digo, eu te pergunto, assim, baseada
no seguinte, no meu prédio tem várias pessoas idosas, né? Uhum, E então elas ficaram naturalmente mais isoladas, né? uhum, E aí, de uma certa forma, gente que tinha pessoas que tinham cuidadores, por exemplo, os cuidadores não uhum, estavam, então a família teve que exato. vir e tal. E alguns até assim, eles têm uma certa independência, então, mas para eles descerem para buscar, então assim, pode pedir e tudo mais, mas ninguém pode Uhum, subir, por uhum. exemplo, né? Então tem as regras de condomínio e tudo mais, mas em geral, pelo que as pessoas te relatam e pelo que percebes, tem alguma coisa, até o acesso, assim, para a pessoa que está com Covid, por exemplo, e tem que ir para o hospital e tem problema de mobilidade, isso faz diferença? Tu achasse que isso, alguém te relatou alguma coisa, percebesse alguma coisa? Eu acho, assim, eu não ouvi relatos diretos, mas para mim, eu acho que tem muita gente passando muito perrengue naquilo que a gente estava falando, das pessoas que dependem de outra pessoa para suas tarefas diárias, né? E cotidianas. Eu tenho muita sorte porque se eu preciso sair, eu pego o meu carro e eu vou. Então é muito tranquilo. A minha situação, de novo, é muito tranquila. Agora, uma pessoa que depende do transporte público para qualquer coisa que ela precise fazer, ela estava sem o transporte público. Alguém que depende da vinda de um cuidador em casa, como tu estavas falando, esse cuidador não tem mais como chegar. Se tem como chegar, qual é o risco que a gente está trocando E o ali medo, também? né? Exatamente, né? Porque aquela pessoa, de onde ela está vindo, até onde ela se expôs enquanto não estava comigo, mas eu também dependo dela para coisas muito cotidianas, então dá para eu abrir mão desse cuidado em nome de não correr o risco de pegar o vírus? Exato. É muito delicado, assim, eu acho que a gente vê ainda mais a questão de como é difícil depender do outro. É, eu acho que essa questão que tu citou, assim, o exemplo de precisar, por exemplo, que uma comida suba ou que qualquer serviço de entrega suba para te trazer alguma coisa. Como é que um condomínio, eu que moro em condomínio, como é que eles vão abrir uma exceção para mim e deixar que todo entregador que eu precisar, não é o caso porque eu moro com os meus pais, mas se eu morasse sozinha, como é que eles iam É, abrir para mim a exceção de qualquer coisa que eu precisasse receber em casa, eles autorizarem uma pessoa completamente de fora a entrar aqui e botar um grupo sim. inteiro de moradores em risco, né? Então eu acho que é uma situação que mostra ainda mais essa vulnerabilidade de algumas pessoas, né? E das situações, E assim. aí, entrasse em teletrabalho, Entrei né? em teletrabalho. Eu fui Já a. tinha feito teletrabalho antes? Não tinha feito teletrabalho. Eu fui a primeira até do meu setor a entrar em teletrabalho. A minha chefe conversou comigo e antes mesmo do tribunal instituir, eu entrei uns dias antes, acho que coisa de 1 ou 2 dias antes, porque eu moro com os meus pais, que são idosos, que são grupos de risco e tal. Então eu falei, olha, como tu estás num contexto de grupo de risco, eu vou te colocar em teletrabalho, que foi a primeira medida do nosso tribunal, né? As Sim. pessoas de grupos de risco ou que estivessem diretamente com alguém que seja grupo de risco foram as primeiras a serem liberadas do teletrabalho. E aí, uns 2 dias E depois, o tribunal entrou, né? E assim, porque eu fico imaginando que eu acho que para algumas pessoas, essa questão da mobilidade, podem achar mais interessante fazer o teletrabalho, Uhum. né? Mas, estás gostando, Eu em sinto geral? muita falta do trabalho presencial, porque eu gosto de É. estar com as pessoas, assim, o estar com as pessoas, a troca, o ver todo mundo, dar bom dia, boa tarde, circular e trocar informação, isso para mim faz bastante falta, embora eu tenha uma equipe que está muito bem conectada. A gente está o tempo todo se falando, o tempo todo trocando informação, então a gente está muito bem amparado, muito bem estruturado. Mas eu Porque eu fico sinto pensando que falta isso não porque eu é. gosto, né? Porque assim, a questão do teletrabalho, eu imagino, eu estou desconfiada que vão perceber um nicho, né? A gente já Uhum, sabe que vão perceber um nicho para o teletrabalho e talvez até seja um nicho para as empresas que têm que contratar, cumprir a sua cota, uhum, né? uhum. E que tem essa dificuldade do seu estabelecimento não ter o acesso, Isso. mas a casa da pessoa tem. Uhum, E um dos objetivos, para mim, da questão da cota, né, de contratação de deficientes, não é só que ela tenha uma renda, ou uhum. é. Eu tenho a impressão de que a ideia também é de que ela também conviva com outras pessoas, de que ela também possa se socializar através do trabalho, que até hoje
e eu tenho lido muito sobre isso, eu leio muito Domênico de Masi, que eu adoro ele, e essa ideia de que o trabalho, a gente passa muito tempo no trabalho, de Uhum. modo que o nosso maior ambiente de socialização, pelo número de horas que a gente passa, acaba sendo no O trabalho. trabalho. E, Uhum. e aí, às vezes, assim, o deficiente já tem uma vida mais internalizada. Já não Uhum. vai a todo lugar. Alguns não Exato. vão a muitos. Não é a tua realidade, mas muitos nunca Uhum. viajaram, nunca foram a lugar nenhum. E aí, quando ele consegue um trabalho e ele só convive com a família, ele vai continuar tendo o mesmo convívio que ele vai em teletrabalho, né? E aí, mas não te parece que isso, as pessoas vão perceber que isso é um nicho? Que assim, Eu olha, que bom, eu acho. posso contratar os deficientes ali. E será que Exato. isso vai suprir o que a gente pretende com a contratação de deficientes? Pois é, eu acho que quebra muito esse paradigma de que não dá para contratar porque a empresa precisaria ter uma estrutura toda modificada fisicamente falando para receber a pessoa com deficiência. Então acho Então, que por um isso lado, a deixa de ser desculpa acaba, né? uma A desculpa desculpa. acabou. Isso não é uma justificativa, isso é uma desculpa, porque é a empresa que tem que se adaptar. Ela não tem que Exatamente. esperar o deficiente aparecer para daí ela resolver o problema da falta de acessibilidade. Ela já tem que estar pronta antes de receber a pessoa, né? Então, mas eu acho que, querendo ou não, é uma alternativa a essa desculpa para não contratação, o fato da pessoa poder trabalhar em casa, porque eu acho que muita coisa hoje dá para desenvolver de casa. O nosso trabalho dentro do tribunal, a gente tá vendo que está funcionando bem, está indo. O meu cunhado tem um escritório de arquitetura, a equipe está em home office também, esteve durante todo esse tempo. Os escritórios de advocacia são trabalhos que dá para a gente desenvolver de casa. Então, acho que Mas nesse você já tem um ponto. grupo, né? Mas você já, eu acho que essa é a diferença. A gente já tem um grupo e nós estamos em teletrabalho, né? Uhum, Ou em home office, né? Até porque a uhum, nomenclatura anda bem inadequada. é, Mas não é esse o caso hoje. Mas não é para hoje, esse assunto não é para hoje. Mas a gente tem visto isso, que assim, uma coisa é a pessoa que está lá, tem o seu grupo e tal, e agora está nessa situação. Mas uhum. é diferente para quem vai ter que ser integrado a um grupo Estando sem qualquer desde contato sempre, presencial, exato. né? Eu acho isso muito complicado também, porque eu acho que é uma privação social da pessoa, acho que está impedindo o nosso convívio com o grupo, com os colegas de trabalho, e o direito de ir e vir da pessoa, eu acho que isso também Sim. está envolvido, né? Você dizer que você pode trabalhar, mas não pode chegar na empresa que tu trabalhas, é te tirar o teu direito de ir e vir, a tua liberdade de locomoção, E deixa com né? menos liberdade ainda, porque tem que passar aquele tanto de horas necessariamente naquele lugar, né? Que é em casa. Exato. Tu vai ter que estar cumprindo o teu horário em casa, e então eu acho que é uma alternativa, mas não é a solução mais adequada, assim, porque eu acho que a gente tem que ter o direito de se mostrar, o direito de ir até a empresa, de ter essa troca com os colegas e de mostrar o desenvolvimento do nosso trabalho, de mostrar a capacidade de executar as tarefas e de repente, porque uma coisa é tu estares em teletrabalho e te designarem a tarefa, ou em home office, que seja, a tarefa A, B e C e te dizer que é isso que tu tens que fazer. E lá na empresa tem uma pessoa com a tarefa D que de repente ela se deparou com uma dificuldade e tu que estás em casa e não estás vendo a dificuldade que ela está tendo, tu poderias contribuir com a solução daquilo. Então acho que tem E jamais vários saberemos, né? impeditivos. Jamais saberemos. Porque é uma troca que é espontânea, né? E aí essa Exatamente. troca, essa espontaneidade acaba. Mas acho que, veja, né? É mais uma coisa para a gente pensar do que das heranças desse período, porque nós teremos muitas heranças, né? Do período. Nossa. E nós, então, né, Flávio, nós no seu trabalho teremos heranças para muito tempo, né? Vai. Uma vida e meia de herança. Mas a gente vai ter, né? E eu fico pensando que é mais uma coisa para a gente pensar, porque me parece que, acho até que algumas pessoas vão ter essa ideia, que não é uma ideia ruim na essência. Uhum, Até acho que a intenção, às vezes, assim, puxa, para mim, olha só que bom e tal, mas peraí. E o resto que tem, né? E o uhum, envolvimento da pessoa com aquele conjunto, aquele grupo de pessoas. exato. Tem gente que gosta de teletrabalho, que prefere Uhum. até. Eu conheço gente que não pretende voltar nunca mais a trabalhar na empresa. Pelo menos esse é o Eu. pensamento da pessoa agora, né? Uhum. Mas eu Eu falo tô assim, eu me já tenho. virando bem, mas eu preciso do trabalho presencial, eu preciso estar com pessoas. Eu gosto de gente, né? Senão eu não tinha feito o concurso que eu fiz, mas enfim, acho que eu não gosto de gente, não devia ter feito esse, mas eu tenho uma coisa assim, as audiências, a gente está fazendo e tal. Uhum, Quando eu olho para aquele povo que eu conheço na tela,
sabe? Ó, a doutora Paula Lodato, que entrou agora, é uma advogada que eu adoro. A gente faz audiências maravilhosas. E aí eu olhei lá na tela, e não é, claro que não é a mesma coisa, Uhum. né? E aquele calor, calorzinho de quando a gente Exatamente. encontra a pessoa, né? Exatamente. Não é o mesmo. E até eu tenho muito, né, da linguagem corporal, que a gente gosta de analisar e tal, né? E isso é diferente, né? Então, Uhum. assim, tem gente que já está habituado e tem gente que tem uma vida social muito intensa. Uhum. Então, o fato de estar em teletrabalho, tudo bem, porque já tem uma vida social que supre e tal, mas tem gente que realmente tem amigos no trabalho e sente falta. Uhum. E aí é isso que eu acho que a Aninha colocou ali. Se houver uma Isso. opção do PCD de trabalhar em Exatamente. casa, é diferente, né? Exato. Eu acho que tem que ser uma questão de escolha. E É, ainda assim acompanhada, Flávia, porque eu acho que às vezes essa coisa de, eu prefiro, na verdade ele só está com medo do novo. uhum. E Também, depois que porque eu acho vai até o local, pode ser muito legal, exatamente, porque eu acho né? que para muita gente também acaba sendo um pouco a coisa do se esconder, assim, do ter medo de como vai ser visto, de como as pessoas vão te encarar, de perguntas que vão fazer, reações que vão ter, que tu não queres lidar com aquilo. Eu acho que também tem muito a questão emocional da pessoa, né, para fazer essa opção de estar no teletrabalho É, ou não, e de conviver com as pessoas ou não, né? É, sim. as perguntas que vão te fazer, como vão lidar contigo. As Ah, pessoas não sabem as perguntas a fazer. É isso que eu percebo. Ó, a Carla tá aí, a Carla Maria Mello foi. Meu Deus, a Carla e eu maravilhosa. estudamos juntas Amo na quinta Carla. série, ai meu Deus! Então a gente se conhece a vida inteira. E ela trabalha na Justiça Federal, né? E a Isso. gente percebe assim que às vezes a gente tem umas pessoas sem noção nas perguntas, e é Uhum, isso que eu queria te perguntar, porque daqui a pouco a gente vai encerrar, mas eu queria te perguntar assim, tem aquelas pessoas sem noção. Então, assim, do tipo, é, eu já vi isso, a pessoa tá lá, a moça está careca. aham. E aí, uma pessoa acha que tudo bem chegar para ela e falar: Você tá com câncer? Sim. Oi? Não é da sua conta. Mas assim, cara, é que dá vontade de pensar em muitas respostas, Uhum, uhum. né? E muitas respostas que deixam a pessoa querendo cortar os pulsos, né? É, Assim, mas a pessoa não tem noção. E tem gente que faz essa pergunta e fora aquelas que já chegam do teu lado e falam: Ai, deve ser muito triste. E a pessoa pode ser isso. uma skinhead, inclusive. Não sei se ainda existe skinhead, eu sou velha. Mas tinha o povo que raspava o cabelo, enfim, Uhum, né? E assim, e aí a gente até entra numa coisa da questão de gênero, porque ninguém faz essa pergunta para um cara careca. Ninguém aham. vai fazer essa pergunta para um cara careca, Exato. por exemplo. Né? Um Uhum, sujeito que não tem cabelo na cabeça, ele no máximo ganha um apelido de Lex Luthor. No isso. máximo. E Né? porque para a mulher tem E, a questão de estética, né, do cabelo. exatamente, É, a mulher não então escolhe, acham nenhuma que a mulher gente não vai tirar o cabelo escolhe. porque escolheu. Ninguém escolhe ficar careca. E, enfim, e tem mulher que Exatamente. escolhe, e também tá tudo Escolhe, minha bem. melhor amiga passou máquina zero no cabelo Mari, se você estiver aí ainda, amiga. Passou a Admiro, máquina zero no cabelo agora na quarentena. Encheu, cansou, admiro. tirou o cabelo todo, continuou maravilhosa, deusa. Mas ela tem que ter um formato de cabeça bom, hein? Ela descobriu que ela tem um bom formato de cabeça. Isso não é para todo mundo, não. Tem que ser bem linda Agora já mesmo. Ó. cresceu de novo. Acho que Vê daqui a pouco ela bem. vai estar inventando Primeiro moda faz outra um. vez. Eu, se fosse para escolher, primeiro eu ia medir o diâmetro, entendeu? Sei lá. E a gente É, olha. Mas isso te acontece da pessoa chegar e dizer assim: Você teve paralisia infantil? Porque eu imagino que possa ser uma acontece. coisa Isso, que é a próxima, paralisia é a né? pergunta mais óbvia, assim, a pessoa sempre É, acha que né? é paralisia, sempre acha. Foi paralisia? Não, não foi paralisia. É, ou a coisa, você já nasceu assim? Já. Não, na verdade, não é nem você já nasceu assim, eles perguntam se foi acidente. É o contrário, fazem a pergunta inversa. E aí, quando tu responde não é de nascença, nossa. E aí E a a pessoa pessoa que não não te consegue conhece. A continuar. pessoa Exato, a assim, pessoa não me no supermercado, na conhece. fila do caixa. Isso, esse tipo de coisa Adoro. aleatória. E perguntas e situações do tipo estar eu passeando no shopping com um namorado, comprando roupa, vai cada um para um canto da loja, aí um dos dois chama o outro, o teu irmão tá te chamando. Quem? Não entrei com Nossa, irmão nenhum aqui, tá falando com a pessoa não. errada. E se eu tô pensando no namorado que eu vi fotos há um tempo atrás, realmente achar que ele era teu irmão era um esforço danado, hein? Né? Não, não foi com esse namorado. Ah, Aconteceu uma porque vez já era numa um loja com esforço o meu danado, hein? primeiro namorado. Assim. Não, esse teria sido pior ainda, mas assim, é irmão, é amigo,
É qualquer Você não coisa, namora. mas não é namorado. Eu sou um ser assexuado. É, Ainda? ainda, Ainda? ainda, ainda, Tá ainda. vendo, gente? Vocês estão me É, ouvindo? Vocês estão, assim, ó, na verdade, o nome dessa live devia ser hashtag Fica a Dica, né? é, Porque é, sobre tudo, sobre várias coisas, quer dizer, e até para a gente pensar no assunto, porque assim, essa pergunta, essa questão, sim, é claro, assim, quando o Arthur era menor, às vezes ele ficava olhando, pessoas olham, uhum. né? Gente, e eu Assim, acho que tem que deixar a criança olhar, era aquilo que eu estava te falando antes, tem que deixar a criança olhar, tem que deixar ela fazer as perguntas que ela quiser fazer. Não é a mãe dizer, fica quieto que em casa a gente conversa. Não, é, pergunte, pergunta pra mim. Deixa a criança falar comigo. Eu não vou morder a criança por ela estar me fazendo uma pergunta. E ela não está sendo ofensiva, ela está sendo criança. e até porque assim, faz aquela pergunta assim, aquele moço tá usando aquele tapa-olho porque ele não enxerga do olho? Aí, olha, eu imagino que sim, mas a gente não, né? Podem Aham, ser muitas outras coisas, né? isso. Então, mas para teres ideia, o Arthur estava usando um tempo aquele aparelho, que hoje em dia, que antes no nosso tempo era Ai, o freio burro, assim, Freio, mas ele está com é. esse negócio, agora é aqui assim, né? Um negócio que Nossa. preenche, que vai na testa e vai no queixo e tal. E aí eu buscava ele no colégio, o colégio é do lado do shopping, o colégio é meio dentro do shopping. Assim. E as pessoas olhavam para ele. Gente, é que meu filho é muito relax, ele é muito bom. E aí e às vezes meio debochado. As pessoas olhavam para ele e assim, e olhavam para mim com aquela cara de coitado, ele sofreu um acidente e ele está com parafusos no cérebro, sabe? Aham. E assim, de olhar para ele e falar assim, nossa, o que aconteceu? E ele assim, né? Nada, não aconteceu nada, né? Sou eu E, vivendo minha vida. gente, e a pessoa olhar, assim, a pessoa olhando com aquele ar de assim, de quem tá vendo assim, nossa, Que coitado. sofrimento. E de olhar para mim assim, foi acidente, entende? E, assim, e a vontade de dizer assim, não, eu quis ter ele. Eu Aham. quis. Foi uma escolha minha do casal. O casal resolveu. Porque foi acidente? O que que foi acidente? Não, eu quis ter meu filho. Foi planejado. Não foi planejado. Porque é muito fora, né? Como as pessoas têm essa dificuldade. Isso que a Vivi está falando. Ensina a criança a fazer que não viu. É uma coisa que a gente realmente a gente tem que melhorar esse nosso olhar, porque para dar a Uhum. normalidade, a gente precisa que eles compreendam. Exato. Né? Que é uma coisa que a gente não faz, assim, de hábito de casa, sabe, Flávia? Eu acho que é difícil porque é de casa. E é de uma Aham. vida fazendo assim, entende? Então, assim, até a própria questão de racismo, assim, não sei se o pai está aqui ainda, mas eu sei que o meu pai nasceu em Blumenau, mas criado nos primeiros anos em Indaial. Ele Uhum. levou muitos anos para ver um negro, Aham. entende? Não havia negros em Indaial, né? Então, assim, quando ele viu, ele tomou um susto muito grande. Assim, Uhum. era diferente, né? O meu caso foi, minha mãe fala que foi completamente diferente. Assim, um dia uma pessoa chegou e falou: fulana fez um comentário ruim sobre a babá, ou a empregada. E eu não entendi. E aí essa pessoa olhou para mim e falou assim: mas você não tá vendo? É suja, sabe assim? Uhum. Ela é negra. E aí a minha mãe falou que ficou arrasada, porque eu não tinha percebido que Uhum. havia uma diferença de cor. Uhum. Eu não tinha percebido até aquele momento. Ela me mostrou uma diferença de cor de pele que eu não tinha reparado. Uhum. E a minha mãe ficou muito Ou chateada com a não pessoa, fazia porque ela falou, olha, diferença nenhuma. eu não via qualquer diferença, Aham. entendeu? Entre as duas. E uma pessoa veio e me chamou a atenção, né? E aí, dali em diante, assim, a minha tia fala que eu fiz, claro, como toda criança, eu cometi algumas gafas, do tipo, o garçom veio atender, ele não tinha nenhum dente na boca. E eu olhei Uhum. para ele e falei, você não tem dente? E aí a minha tia, pss, pss, né? E aí eu falava, mas ele não Ué, tem. horas. Aquela coisa de Eu tô criança, e constatando ele um fato. pegou, e ela disse que ele abriu um sorriso, aquele sorriso sem dente, né? E Aham. falou, nenhum! E mostrou pra mim, entendeu? E aí eu ri para ele de volta e falei, eu tenho. Dele falou, a gente é diferente. E Aham. E ok, ok. E entendeu? ok. Então, essa questão das diferenças é isso que a gente percebe. Tem a mobilidade, tem a cor, e tem o gênero, e tem o tudo do diferente, né? Uhum. E o importante é o olhar do diferente e não significar um tratamento do diferente, não é isso? Exatamente. Exatamente. E eu acho que com a criança em particular é muito simples. Eu tenho 4 sobrinhos e com todos eles eu passei por esse processo e com os amiguinhos e todo mundo.
vão olhar, vão parar, ficar pensando, vão te perguntar em algum momento, vão perguntar o que que aconteceu, por que você tá assim, por que você usa muleta, por que que não sei o quê. Eu vou simplesmente explicar um fato de um jeito que uma criança da idade que tiver vai entender. E ela vai entender, ela vai me dizer ok, e vai sair para fazer o que tiver fazendo, sabe? Vai continuar a vida dela. É que essa importância que a gente dá, a criança não dá. Exatamente. Assim, a primeira vez que o Arthur conheceu um amigo meu e o marido dele, ele conheceu, daí eu falei, ah, Arthur, esse é Uhum, fulano, né? E aí, quando eles saíram, ele falou, eles são casados? Eu falei, são. uhum. E aí ele falou, ah, tá, eu quero mais um suco. É, exatamente. Aquilo, Segue a vida. aquilo não é um assunto. É Aquilo é só só um, um. tá. E às vezes se dá uma importância maior, Uhum, né? uhum, Mas no caso da mobilidade, eu vejo que tem uma diferença, porque às vezes a pessoa precisa de ajuda. E eu tenho uma dificuldade com isso de saber qual é o momento, por exemplo, de oferecer ajuda. uhum. O deficiente visual, por exemplo, sabe? O deficiente visual, a gente nunca sabe se é a gente que oferece, se a gente espera, se a gente pergunta. Então, eu Uhum. aprendi algumas coisas do tipo, pegar no cotovelo e dizer que ajuda? Não. Eu Isso. solto do cotovelo e adeus. Entendeu? Porque ele Aham. não tem como saber, né, que eu estou Isso. oferecendo ajuda. Tem gente que, assim, o deficiente visual também, às vezes eu falo, é uma faixa de pedestre, eu vou fazer eles pararem. E aí eu me Uhum. atravesso na faixa para a pessoa, né? Assim, é o que a gente pode naquele momento, né? Mas isso, e eu falo assim, algumas pessoas precisam que a gente tenha que a empatia gere solidariedade, não só o putz, né? Uhum. Pá, né? Não adianta dizer assim, pá, nossa. E aí, isso, para a gente finalizar, a questão do Uhum. coitado. Ah, Coitado não é o pior? nossa! É, né? Nossa, com certeza, sem dúvida, sim. Porque a pessoa te imagina, ela enxerga, ela vê a tua condição e ela se dá o direito de enxergar e pressupor todo o resto da tua vida. E tipo, nossa, meu Deus, que triste. Não, sou eu vivendo minha vida, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu me relaciono com quem eu quero, eu trabalho, eu viajo. Não, tá tudo bem, não, não é triste. E tem essa, e tem o outro. Aí tem o oposto, né? Que é o Ah, boa. cara, guerreira. Uhul! Eu já gosto muito guerreira, né? É, Guerreira a gente já usa pra zoeira. Então, assim, adoro. hashtag guerreira, que superação. Não, Aí, se você tem uma gente, história de superação, não tenho, como que é? Não. não tenho. Gente, é uma decepção. Decepção, Que decepção agora do decepção. pessoal. Não, e Ô, assim, até droga. porque, de novo, vou voltar ao que eu falei desde o começo. Eu sempre tive uma condição em torno de mim muito privilegiada. Então, não, eu não tenho superação nenhuma. Eu sempre fui eu vivendo minha vida. Eu fui para todos os meus passeios de escola quando criança. Minha irmã vai gritar aqui agora porque ela me acompanhava a todos eles. As piores roubadas, a minha irmã ia junto. Eu Imagina. viajo sozinha, eu viajo com as minhas amigas, eu simplesmente não tento fazer o que não dá, assim, e às vezes tento também. Eu já me meti em trilha para cachoeira, Viviane, minha amiga, e o Tobias, marido Parabéns, hein? dela, conheci os dois nesse contexto. A gente fez uma trilha para uma cachoeira, tudo muito tranquilo. Então, assim, não tem superação nenhuma, sou só eu vivendo minha vida, vendo o que eu posso e o que eu não posso fazer, como qualquer pessoa faz, eu acho, sabe? E tu achas que tem uma diferença, mas tu achas que tem diferença, porque assim, tu não te conheces em outra condição. Isso, exato, tem diferença. Tem Acho que tu vais diferença, não tem? perguntar Para isso. quem adquire Adquiriu. Uhum, adquiriu a condição. Então, assim, eu vejo, tem. hoje até estava vendo alguém o cara era atleta, Uhum, entendeu? Aí ele é atropelado, ele teve que isso. amputar uma perna. Uhum. Então, ele não sabe da condição, né? Então, assim, é diferente, né? É diferente, porque a minha vida sempre foi essa. Eu sempre fui desse jeito, sempre vivi minha vida desse jeito, encaminhei minhas atividades e os meus gostos, eu acho que já foram se direcionando dentro daquilo que. Porque, assim, por exemplo, eu não podia fazer educação física, então tá, eu vou pra biblioteca, adoro ler. A educação física não tá me fazendo falta nenhuma. Tô muito confortável aqui sensual lá fora. Agora, para uma pessoa que fez a educação física a vida inteira e de repente alguém te diz não, você não pode, é um processo de se redescobrir e de descobrir novas capacidades e novas possibilidades. Então, sim, são duas situações diferentes, e aí eu acho que talvez caiba a questão da superação.
Até É, para decidir se vai. Porque uma coisa assim, quem pratica, enfim, claro, que é uma situação, mas o cara é dentista. Agora, o cara que era uhum, atleta profissional, aquilo encerra uma possibilidade. uhum, Encerra, né? exatamente. E, e aí ele vai ter que fazer outra coisa que ele não tinha pensado no recalcular a rota dessa Exato. forma. Ele Até imaginou ele assim, passar de repente pelo processo de, então era tá, assim, não posso ser mais atleta, serei isso. para-atleta. Não, não é assim, não é virar a chave, Eu acho né? que é isso, essa chave que é, aí eu acho que algumas pessoas têm essa outra condição, e aí podem não ter uma condição financeira, e eu estou falando do atleta Uhum, profissional porque é a situação do atleta profissional, não quer dizer que ele tem uma super condição financeira, exatamente. né? E São aí ele vai dizer assim, exceções, né? então eu vou fazer faculdade agora, Uhum, talvez aquilo, né, não tivesse ainda passado, ou, eu ia fazer faculdade de educação física, não vai ser fácil, porque ele vai ficar vendo os outros fazendo aquilo que ele sabia fazer melhor do que eles e ele não fará. uhum. Eu imagino que talvez daí nesse caso tenha uma outra, então é uma outra conotação, né? Eu acho que sim, porque é um processo emocional muito diferente também. Não é só o processo das readaptações físicas, é um processo emocional muito forte, né? E psicológico muito forte, de se reinventar, de se redescobrir, de dizer eu não posso mais Sim, fazer isso, mas eu descobri que eu posso fazer aquilo que de repente eu não sabia. Mas até eu me dar conta de que eu posso ir por outro caminho e tal, tem todo um processo, né? Bom, mais clichê impossível, aquele filme e o livro Como Eu Era Antes de Você, sim. né? Ai, que horror. Meu É, Deus. Ai, como eu choro. Nossa Senhora. nossa, nossa, nossa. É que a gente não pode dar spoiler para as pessoas. Mas assim, Mas, se você não meu tiver Deus. muito bem, não assista nem leia, por Não. favor. Eu li o livro e depois eu tinha dificuldade para ver o filme Uhum. porque a gente já sabe o fim. Já sabe, é. E aí eu tipo assim, vai que muda, né? Vai que muda, esse foi o Vai que muda. sentimento. Mas eu acho que aquela situação, mas é uma boa leitura para quem precisa de um recalcular a rota em qualquer coisa da sua vida, que não seja nada tão dramático, não precisa ser tão dramático, Uhum. né? Isso. É, até, Mas para né? uma recalculada da rota, eu acho que alguém está falando aqui, há um luto pela perda da vida anterior. Eu acho, e Isso. talvez seja importante viver esse luto da vida anterior, né? Da perda, e aí estabelecer o que será agora, né? Uhum. É outra coisa, né? Exatamente. É diferente de você já nascer com, com aquela deficiência e construir a tua vida em cima disso. Assim. Tu não ficas pensando a vida inteira no que tu não podes fazer, não. Tu vai. Eu não vou ficar aqui sentado pensando, porque eu não posso, sei lá, correr no triatlon com os meus irmãos, digamos assim. Não, eu tô lá plena na areia vendo eles nadarem, entendeu? Tô muito confortável Sim. assim, tá ótimo. Eu acho, vou fazer um desafio, eu acho, inclusive, que eles deviam te carregar num Iron desse. Porque eu Já já vi um irmão tiveram fazendo ideias isso. dessas. Já tiveram Puxa essas na ideias brilhantes. natação, depois te bota na bike num trequinho ali atrás, entendeu? Eu Já acho. Ó, eu saíram fui vendo o essas ideias Fernando, brilhantes aqui em casa. eu tô achando que isso aí é negócio que dá bom, pode dar Meu bom, hein? nível de adrenalina não comporta. Na água eu acho que dá um certo, acho que fica tenso. Na Não é água porque eu na acho que água fica eu me tenso. viro, né? Na água eu vou sozinha, assim, o problema é o resto do processo, mas... Gente, a bike, pensa bem, pensa bem. Não. Isso. Mas sabe que isso da natação, eu participei de algumas travessias há alguns anos, agora faz muito tempo que eu não vou, mas eu participei de algumas travessias, e uma travessia que eu fui, tinha uma moça que só tinha uma perna, Uhum. e ela ficava provocando, puxando todo mundo, sabe? Vamos lá, meu povo, vamos lá. Eu pensei, essa mulher deve nadar, que deve ser o demônio, porque se ela tá chamando, é porque é isso, entendeu? E Uhum. assim, ela tinha uma questão de ajustar o posicionamento dos braços, porque ela inclinava, né? Enfim, Uhum. mas ela era muito rápida. Ela era muito, muito rápida. E aí a gente olha e fala assim: "Haha, é isso, tá vendo? Tá bom. Uhum. Vê se não deu jeito, né? Vê se não Exato, deu. Ela exatamente. era muito e eu via que ela era muito confortável com essa condição. Uhum. E às vezes tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos, né? Também não sei como é que era antes. E aí é isso, né? Eu não sou dessa que chega lá e faz entrevista pra pessoa, entendeu? E Isso, aí, é. O né? Você que que sempre foi aconteceu? assim? É. Você sempre, né? Como você começou a nadar? Não é o caso. Mas eu vi que ela estava muito, muito confortável e muito debochada com a ideia de que. E no final ela dizia assim: quero ver, eu só tenho uma perna aí, vamos ver quem é que me passa. Eu falei, Aham. gente, olha que pessoa ótima, entendeu? A pessoa que está confortável com o Confortável seu na sua corpo, com a condição. sua Uhum. condição.
né? Exatamente. E tem gente que não tem deficiência nenhuma, nenhum problema de mobilidade, e não está confortável no seu Exato. corpo e na sua condição, né? Então, é esse que é o, por isso que eu digo a live, nome errado, hashtag fica a dica. É, então, então, vou te passar para fazer umas considerações finais. Vamos Acho lá. que depois, eu não sei se tu queres que a gente tente voltar com imagem, ou agora a gente deixa assim, tu voltas para uma imagem Eu depois, o acho que a que tu gente queres fica fazer? assim, né? Também as duas belas. Eu tô É, congeladinha, bonitinha também, tá tudo certo. depois, faz um print desse negócio, esse aqui eu que vou salvar, e aí vamos ver o que Tá. que acontece, tá? Uhum. E vamos ver. Para mim ficou rodando, rodando, ô, tristeza. Que coisa, né? Isso que já Coisas dá de certo, Instagram. né? Mas me diga então. Ainda bem que a Então, gente dá jeito. o que que nos espera, Flávia? Pois então, Qual o eu plano? acho que pós-pandemia, eu espero que muita coisa nova nos espere, muita coisa para melhor, assim, eu acho que se a gente não melhorar, a gente não entendeu nada do que está acontecendo, assim, a gente precisa de outra, Deus nos livre, mas se a gente não sair dessa melhor do que a gente entrou, eu vou te falar que no quesito empatia e no quesito entender melhor o outro e repensar as nossas necessidades, assim, porque eu acho que para mim, o principal aprendizado da pandemia foi aprender a conviver comigo. E, sem esse desespero que a gente tem de que tem que ter mil programações. E eu, como pessoa agitada que sou, e muitos amigos meus dizem que, meu Deus, que vida social é essa e tal, foi um processo difícil no começo, assim, essa coisa de ter que aprender a estar em casa sozinha, quieta, e, e eu acho que a gente vai precisar aprender a se redescobrir, assim, eu acho que para todo mundo vai precisar ser um processo de redescoberta, de autoconhecimento e de se reinventar, porque eu acho que muita coisa vai mudar de vez, assim, não vai voltar ao que era, o nosso normal não vai mais existir. E acho que Algumas é coisas isso. são um caminho sem volta, pelo menos é o que a gente espera, né? É, Não é? Na verdade, a gente espera. Acho que cada um, assim, eu percebo que as pessoas têm muitas fases, acho que todo mundo tem, né? Aquela fase de achar super legal, depois achar um horror, depois achar uma chatice, depois ficar deprê, depois querer comer pra uhum, caramba, depois não querer comer nada, depois, né? uhum, A- Passa pelo fato de que a gente está numa situação que não tem comparação com a situação de muita, muita gente, né, Flávia? A gente tem o privilégio de manter o nosso trabalho, a gente, uhum. não só o nosso, porque as pessoas, não é um emprego, é o nosso trabalho, Trabalho. É, sabe? A nossa é, ocupação, a gente poder continuar sendo útil, a gente continuar uhum. continuar a fazer o que a gente faz, né? E ainda que de forma diferente, mas a gente tem uma outra condição, a gente sabe que a gente vai poder buscar comida no supermercado, porque o dinheiro vai entrar na conta porque a gente continua trabalhando, né? Isso é uma Exatamente. coisa que, assim, realmente é algo para ter, para nunca mais esquecer dessa gratidão, dessa condição, de que e ampliar a rede de solidariedade mesmo, né? Uhum. O Eu acho que máximo a possível importância com. do trabalho, né, é uma É, coisa que está, acho que muito forte para todo mundo, assim, e o quanto o trabalho da gente interfere na vida dos outros também, o quanto a gente depende do trabalho de outras pessoas também, o quanto essas pessoas não estarem trabalhando nos faz falta, e, e acho que a gente aprender a ser mais humano no sentido de, ai, a minha empregada não tá vindo trabalhar e eu tô desesperado com isso. Não, pera aí. pensa nela, né? Exatamente. Ela tá sem o salário dela, né? Tu só tá te faltando alguém para limpar a tua casa. Ela tá sem o salário, tá sem o trabalho, vai saber se essa pessoa tá tendo como comer. Então, eu acho que se a gente não despertar para essa coisa de enxergar um pouco mais o outro além da imagem É, e da superficialidade. e até algumas coisas eu acho que vão mudar, algumas demandas, porque estou crendo que a questão de consumo também vai sofrer grandes alterações, né? Que Uhum, a gente precisa e do que a gente, do desejo versus a uhum, necessidade, né? isso, Acho que isso é algo que vai ser revisto. Então, alguns setores econômicos terão uma que se mudança reinventar. por conta disso, porque a gente Uhum, começa a só consumir o que a gente efetivamente precisa, né? Enfim, uhum, e perceber assim que a gente pode dar um certo valor, né? Essas pessoas
A minha diarista tinha ficado assustada e tal, assim, continua, né? Ela fala para mim, quando que eu vou trabalhar o suficiente para pagar o que tu está pagando desde o começo da pandemia? Então, essa não é a questão. Não é a questão, Essa não exatamente. é a questão, sabe? Não É. é essa a questão. Então, o que a gente puder, então assim, tem o projeto Cidades Invisíveis que ajuda um monte de gente, a gente procurar as pessoas que a gente confia, né? Uhum, Lugares que a gente confia, Frei Damião, sabe? Aquele pessoal assim, né? Que a gente sabe que faz a diferença, o pessoal lá de São Paulo, do Capão, que tem a Neide, Vidas Corridas, são todo mundo tentar juntar uma solidariedade e lembrar da função do Estado e da gente como sociedade civil uhum, e tudo mais, como agente, né, disso, uhum. e procurar estabelecer isso como uma coisa talvez permanente, sabe? Um pouco mais permanente, um pouco que crie hábitos disso mesmo, né? É, E até essa questão do convívio consigo mesmo, Flávio, é um negócio que eu percebo que muita gente está tendo dificuldade com isso, uhum, uhum. de ficar só. Exato. E eu já conhecia a alemãzinha dentro de mim, e ela tá numa manifestação intensa. Ela é, tá. E isso também é o outro lado. Ele diz assim, cara, mas tá bom, hein? Tá bom, assim. Eu vejo assim, eu sinto muita falta. Eu estou com aulas de EAD. A gente já sabe que alguns cursos a gente agora, nossa, a gente descobriu novas perspectivas, né? Atingir Uhum. um número de pessoas que antes era muito mais difícil pela questão de viagem e tal, e que alcança. O meu pai se descobriu super professor de plataforma digital, Uhum. né? Descobrir, nossa, meu pai tem 70 e poucos anos e ele está a mil A produzindo mil. loucamente, Uhum. entende? Eu sinto muita falta de aluno, né? Eu sinto falta de Sim. aluno, dos meus alunos, de olhar para eles, e eu vejo que, assim como o meu filho não liga a câmera, os meus alunos também não ligam, e a impressão que eu tenho que eu Aham. estou falando sozinha, Aham. né? Porque eu não sei se eles estão de pijama, se eles estão, eu não sei se eles estão dormindo, e isso me dá uma certa aflição, mas, por outro lado, eu vejo que eu posso alcançar mais gente também, isso tudo que a gente está fazendo, isso tem um alcance maior, né? Então, a É, gente lembrar que a gente pode fazer no futuro uma mescla dessas duas situações, né? exato. E eu Em acho que a presencial e no tempo valorização da afastado. profissão do professor, né? Acho que o professor Sim. nunca foi tão valioso quanto agora. E eu nunca amei tanto, nunca Porque, achei tanto elas tão é, sensacionais e maravilhosas como. Nossa, bom, eu sou filha de pais professores, principalmente mas ensino impressionante. infantil, né? Nossa, É nossa, uma elas são o reinvenção. máximo. Eu tenho cunhada, professora de faculdade, Adri, beijo, maravilhosa, e ela tá dando as aulas dela e tá a mil e se reinventando e procurando como transmitir o conhecimento. Amigas que são professoras de ensino infantil, e eu tô vendo que elas se viram nos 30, as mães, querendo ou não, para acompanhar isso. Eu acho que pra gente que é mulher tá sendo puxado esse negócio. Eu tô Esse é o muito bem nosso que sou finalmente solteira, não tenho isso. filhos e tal, mas tenho os meus pais que são idosos e eu tô podendo muito mais do que eles, querendo ou não. Em que Sim. pese eu ter uma deficiência física, um problema de mobilidade, eu tenho 34 anos e sou perfeitamente saudável. Eu posso ir à farmácia, eu posso ir ao mercado, ou eu posso sair para comprar comida, eu posso sair para fazer o que for, eles não. Pode Então, atendê-los, né? exatamente. E, então, acho Não, que o é que que eu vejo não com dá para eles, comparar. não. Não dá para Mas eu comparar. acho que Eu isso é o que falo as assim, a mães questão estão das vendo, né? mulheres, nós É. estamos tentando trabalhar muito isso, a questão da mulher na carreira jurídica, e temos visto muito isso, acho que é aproveitar o debate, Uhum, porque nós estamos tendo o maior número de pessoas que ficou fora do mercado de trabalho é de mulheres, de novo. Então, assim, a gente uhum, vai pagar sempre, né? De de novo. novo, sabe? Então, tantos anos, tantas conquistas, tanto trabalho, e a gente vai pagar de novo. E aí, a pior coisa que a gente quer ouvir é alguém dizer assim, não, mas eu ajudo em casa. A frase está errada, o Ajuda, verbo está amigo. errado, Tu não tá tá tudo ajudando, a errado. casa é tua. A casa é tua, são, Tá tudo né? errado. Mas não, e até não é isso, a gente não está dizendo que nenhum, sabe, que isso que são só as mulheres, não é, mas é que a Uhum, predominância isso. e tem criança que está tão feliz com a mãe em casa, Que que para a quem gente é até mãe também é entende, super complicado é, lidar com isso. Que sabe, é pensar tão que em algum gostoso momento saber eu que vou tá ter que ali. sair de novo, Então, né? são relações complexas que estão se estabelecendo também, a gente conhecer, ver as crianças dentro de casa e participar desse momento. Então, assim, a gente estava brincando assim, ontem eu assisti uma live enquanto eu estava fazendo jantar. É assim, a gente é aproveitamento Uhum, de tempo, né? uhum, E várias mulheres devem estar fazendo isso. Tem homens que também estão. Também, claro que tem, gente, mas é que é uma predominância, uhum. né? É uma predominância feminina. Então,
é falar sobre isso, porque o professor Homero diz um negócio super legal. A Kalinda está dizendo, é uma mãe a cada 5 minutos. Então, claro, no caso da Lavínia é bem mais, né? Os pequenos demandam mais, claro. Mas o professor Homero fala uma coisa muito legal, que é hora da gente parar de tratar a gestante, por exemplo, né? Ele estava falando da questão da gestante. Assim, tem gente que fala assim, é um problema. Gente, como assim um problema? Né? Quem não é mãe, tem mãe. Só tem Exatamente, você veio de esses dois onde, seres. né? Né? Ninguém... Então, assim, peraí, né? Então, ele está falando, é hora de parar de tratar a questão da gestante como algo feminino Uhum. e tratar como algo demográfico. Humano. Uhum. É demográfico, é uma questão demográfica. Então, a gente tem que tratar nesse sentido. Como é demográfico, é responsabilidade de todo mundo, é responsabilidade da Uhum. sociedade, né? Então, mais uma vez, a gente vai ter que voltar a essas pautas. Então, vamos a novas pautas e trazer de novo antigas pautas que vão voltar à pauta. Então, eu Porque quero te algumas coisas vão voltar agradecer atrás. para Obrigada, ter eu que aceitado o meu agradeço. convite para a gente conversar. Foi uma Adorei estar com delícia, você, ainda assim. Em breve a gente vai tomar um café, tenho com certeza que a gente vai poder tomar um certeza. café. Muito, muito obrigada mesmo, tá? Eu gosto, é tão bom, gosto tanto de ti, então foi muito bom, muito bom. Eu que te Obrigada, agradeço, foi um tá? prazer e uma honra. Obrigada. Então tá Um bom, um beijo para beijo. todo mundo. Obrigada para todo mundo Gente, que ficou aqui obrigada a todos conosco, também. tá? Muito obrigada. Até a nossa próxima. Família Pinheiro, Guimarães, Guimarães Pinheiro, troca os dois lados, Pinheiro Guimarães. Pinheiro Guimarães. Adoro, adoro. Sucesso total, sucesso para todo mundo. Obrigada, até a próxima, tá? Obrigada, Beijo, Cláudia. até. Adorei Um estar contigo. beijo. Tchau, Beijo. tchau.